Agora eu vou explicar como que acontece, com a ajuda da Karina, para conseguir eleger um partido. O sistema majoritário, ele acontece, é eleito aquele que tem mais votos. E o proporcional com lista aberta é possível tanto votar no candidato como na legenda. E agora a Karina vai explicar a técnica para conseguir eleger o partido. Boa tarde, Bom, meu nome é Karina, a Vitória já me apresentou. Só para entender bem o que significa a eleição de quem tem mais votos, né? E de como eleger, por que tem essa possibilidade de votar na legenda e não em um candidato. Você não precisa escolher um candidato para votar. Às vezes você não tem certeza de qual candidato você prefere, mas você tem certeza em relação ao partido. Então, para ajudar a eleger os candidatos daquele partido, você pode votar na legenda. Então, por exemplo, se um partido tem 10 candidatos a deputado estadual e você quiser ajudar, se você gosta dos 10, você não tem muito como decidir em qual dos 10 você vai votar, e você quiser eleger esse partido, aí você vota na legenda. E assim, esse voto da legenda, no fim, esses votos que vão para a legenda vai para quem já estiver na frente entre os candidatos desse partido, já quem tiver mais votos. Bom, gente, é bom saber esse tipo de coisa, porque principalmente para os jovens de Paraisópolis, com 16 anos, como vocês já sabem, você já tem o poder de votar. Só que se a gente for ver bem, com 16 anos, com a educação que a gente tem hoje, não é possível você votar conscientemente. Então, você pesquisar sobre esse tipo de coisa, legislação, os partidos políticos, essas coisas, é muito importante. E geralmente, em cima de tudo isso que a Vitória e a Karina falou, geralmente os partidos usam imagens de pessoas famosas, entre aspas. Vamos usar um exemplo aqui, o Tiririca. Eu me lembro bem da apresentação política dele. Ele disse, vote no Tiririca, pior do que tá no Pita. Eu não me recordo de fato quantos votos ele chegou a ter, mas foram inúmeros. E junto com ele foi uma carrada, acho que de uns 3 ou 4 para o Senado. Então, assim, a gente quer de fato conscientizar vocês que precisa muito mais do que a imagem. Precisa muito mais do que a imagem. A gente precisa conhecer o cara que deseja assumir aquele posto. A gente precisa de fato explorar todas as ideias dele. Tá tão divertida essa conversa que eu vou falar de novo. É o seguinte, uma coisa também importante, né, pra gente escolher bem, né, o nosso candidato, isso que os meninos aqui já falaram, sobre pesquisar bem quem é aquele candidato. E pesquisar bem, gente, não é só assistir o Jornal Nacional, não é só ler o Estadão, a Folha, enfim, os principais jornais, porque todos esses... Eu sou jornalista e minha primeira aula na faculdade foi dizendo que não há imparcialidade no jornalismo, há parcialidade, né? Cada um escolhe um lado da história e toca a vida, é assim. Isso, assim, é na vida, nos meios de comunicação, é em todo lugar. Então, a gente tem que escolher bem e analisar bem, ler muito, para saber se de fato aquele determinado partido é corrupto ou se não é. Ir atrás de dados, né? Se o cara já é, por exemplo, vai ter eleição para governador. Então, se o cara já é governador, né, que está saindo candidato e tal. Então, a gente tem que ver se o governo dele atualmente, se os números, né, são bons, né, se os índices e tal, sobre educação, saúde, né? A gente que vai nos postos de saúde, a gente vê que não está tão legal como é falado lá na televisão e tal. Então, tem que escolher bem e não levar, uma dica importantíssima, que é não levar tudo aquilo que a gente vê lá no Jornal Nacional como verdade absoluta. Sim. Não é verdade absoluta, tá? Eles escolheram um lado da história e a gente vai ter que ver se é verdade ou se não é. Às vezes é, mas às vezes também não é. É importante mesmo eles pesquisarem, principalmente os jovens que estão começando a vida política,
E é importante também pesquisar e saber a organização política do nosso país, até pelo momento político que a gente se encontra no nosso país, de manifestação. E essa questão da mídia é muito importante, porque ela coloca... ela sempre tem um lado. Ela pode favorecer um partido ou, sei lá, algum grande proprietário. É muito importante, porque eles vão se adaptando à mídia, ela vai se adaptando ao momento que está. A gente tem jornal que colocou, de uma certa forma, disse que os manifestantes que estavam lá eram marginais. E depois, eles parecem que eram, sabe, os heróis da pátria. E não é bem assim, entendeu? Eles sempre distorcem as coisas. E é muito importante saber da divisão e votar direito, assim, porque, por exemplo, ainda mais para quem quer manifestar, você tem que saber a divisão para saber para quem reivindicar também. Porque muitas vezes você vai lá e reivindica uma coisa que para um candidato que você Que não não pode, é só, entendeu? por exemplo, estão reivindicando... Por exemplo, Então, começam a, tipo, que julgar a Dilma, né, querendo isso, querendo aquilo. Mas às vezes não é nem só ela que resolve as coisas sozinha. Ela precisa de mais gente para resolver com ela. E tem muita gente que só fica julgando ela, mas esquece também que tem o Alckmin, por exemplo. Então, entendeu? Em cima disso que a Vitória e a Grazi acabou de dizer, é mais importante a gente saber também, de fato, que nem elas disseram, que a gente precisa saber de fato para quem a gente vai pedir as coisas. Porque a gente sabe que o governo brasileiro é um sistema que nem as meninas já disseram, e a gente não tem que só atrelar a culpa de muita coisa estar errada a Dilma. A gente precisa correr atrás de todo esse aparato que tem por trás da política brasileira. A Dilma é a mais falada por quê? Porque a presidente foi eleita presidente do Brasil. Então, assim, só voltando no caso do Tiririca que eu havia citado, eu, assim, particularmente, não sei nem se o nome do cara é Tiririca mesmo. A única coisa que eu vi foi o personagem dele ali dentro, sabe? Tipo, como se ele tivesse querendo eleger apenas o personagem, não a pessoa dele. E, de fato, a gente só sabe se o trabalho do cara vai ser bom a partir do momento em que ele entra lá dentro, mas eu acho que é necessário a gente começar a questionar desde já, antes que ele chegue lá e comece a fazer o que não deve. A gente tem que conhecer. É porque a mudança de fato só acontece na urna, né? A manifestação acontece, mas só dá pra mudar alguma coisa na urna. Mas é claro, a mudança tem que acontecer bem antes, tem que mudar a cabeça de quem vai votar também, né? Não adianta só você ir lá e votar. Isso não vai garantir nenhuma mudança. Você tem que mudar a sua cabeça, tem que pesquisar, isso é muito importante. Como a Karina falou, tem que ler mais. Tem que ler bastante. É muito importante. É verdade. Peraí. Além de pesquisar bastante sobre aquele partido, sobre aquele candidato, a gente tem que prestar bastante atenção nas propagandas também. Porque, às vezes, o candidato é de uma determinada posição e ele promete fazer coisas que aquela posição dele não permite. Então, é muito importante você saber das... Como é o nome do negócio mesmo? Legislativo. A divisão de poder. Então, por isso que é bom você saber dessas divisões. Porque aí você fica ciente, por exemplo, se vir um candidato fazer prometer alguma coisa. Prometer alguma coisa. Aí sua mãe, sei lá, seu pai vai lá e fala, vou votar nessa pessoa. Aí você fala, mas ele não pode fazer isso. Isso também é como se... É complicado. Precisa mesmo conhecer quem tem esses poderes para saber o que essa pessoa vai fazer. Porque, às vezes, na televisão, quando eles começam a se vender, eles, né, falam que vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas às vezes nem tem poder para fazer isso. Realmente, isso é uma coisa que acontece bastante. Só... Fiquei aqui na dúvida se ela ia botar música. Mas eu pedi para falar de novo. Também tem uma coisa que acontece no meio político e também nos meios de comunicação, o que reforça que as pessoas têm lados. É impossível falar que é imparcial. Então, assim,
durante a eleição, os candidatos precisam de financiamento para suas campanhas. Então, eles pedem apoio para essa ou para aquela empresa. Não sei, tiveram algumas mudanças de como que vai funcionar para captar recurso, né, para cada candidato captar recurso para essa eleição. Não sei bem, assim, se eu falar qualquer coisa aqui, eu vou estar mentindo, porque eu não li bem sobre isso. Mas, então, assim, se o cara, sei lá, financiado, sei lá, por uma grande empresa, não me ocorre nenhuma grande empresa agora que eu estou falando, mas qualquer empresa grande, ele vai defender o que aquela empresa, porque ninguém vai dar de graça o apoio, né? Então, as empresas dão um determinado apoio para conseguir alguma coisa depois. E assim, eu não sei se isso está errado, se está certo. O que eu sei é o seguinte, aqui tem partidos pequenos, candidatos que estão se candidatando pela primeira vez agora e tal, e não tem não tem recurso, né, para garantir a sua candidatura, a sua campanha e tal. E para ser candidato, né, na cidade de São Paulo, tem que gastar muito dinheiro, né, para chegar nos lugares, para aparecer e tal. E nem todos os candidatos têm. Então, teria que também ter uma reforma aí nesse negócio esse sistema de como que faz, de como financia, né, as campanhas, porque acaba que quem tem mais dinheiro, quem tem mais influência no meio empresarial, tem mais condições de ganhar a eleição, porque acaba aparecendo mais e tal. Então, isso também é uma questão importante que a gente deve levar em consideração. Não só ver aquele que aparece mais aquele que aparece bonitinho, penteadinho, durante a propaganda sei lá, no meio da novela das 8 e tal. Então, tem que prestar atenção. Porque de fato, nem sempre o produto que tem a embalagem mais bonita tem o melhor conteúdo. E agora vamos de rock, Seu Jorge.